tudo bem? Vai tudo bem com vocês? No vídeo de ontem, nós comentamos o que são parábolas, as parábolas de Jesus. Mas nós não explicamos nenhuma parábola, explicamos apenas a definição de parábola. E a partir de hoje, nós passaremos a comentar algumas parábolas de Jesus. Eu senti no coração em falar hoje sobre a parábola do juiz iníquo. A parábola do juiz iníquo é um importante ensino de Jesus registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 1 a 8. Essa parábola também é conhecida como a parábola da viúva persistente ou a parábola da mulher persistente. A parábola do juiz iníquo faz parte de um texto bíblico cujo tema principal é a oração. E através dessa parábola, Jesus falou especificamente sobre a necessidade da perseverança na oração. Dessa forma, o seu significado nos ensina muitas lições preciosas. O resumo da parábola. Na parábola, Jesus falou sobre um juiz que julgava numa certa cidade. Esse juiz não temia a Deus e nem era sensível às necessidades das pessoas. Na mesma cidade, havia também uma viúva. Essa mulher tinha uma causa a ser julgada e frequentemente se dirigia ao juiz rogando-lhe: faze-me justiça por causa que pleiteio contra meu adversário. O juiz se negou a atender a viúva, mas em dado momento ele refletiu sobre a situação daquela mulher e, preocupado com os seus próprios interesses, considerou atendê-la. Ele admitiu que não temia a Deus e nem tinha consideração pelas pessoas, mas também ele não queria mais ser importunado. Então ele resolveu julgar a causa da viúva, para que ela deixasse de aborrecê-lo. Então o Senhor concluiu a parábola do juiz iníquo com a seguinte declaração: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Jesus contou a parábola do juiz iníquo aos seus discípulos com o objetivo de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. O evangelista Lucas posicionou essa parábola sequencialmente após uma exposição escatológica feita por Jesus em Lucas 17. Este detalhe é importante, pois os ensinos do capítulo 18 possuem uma ligação direta com o tema do capítulo 17, apesar de algumas pessoas não perceberem. No capítulo 17, o Senhor fala sobre o período difícil
que seus seguidores deverão suportar antes de seu retorno glorioso. Jesus alertou que esse período seria longo e teria um sofrimento progressivo até culminar no dia de seu retorno. Diante dessa realidade, o capítulo 18 exorta a perseverar em oração, na certeza de que nossas súplicas serão respondidas. A parábola do juiz iníquo possui um paralelo claro com a parábola do amigo inoportuno, contada por Jesus em outra ocasião. As duas parábolas enfatizam a importância da perseverança na oração. Na parábola do juiz iníquo são mencionados 3 personagens: o juiz, a viúva e o adversário da viúva. A viúva tinha um opositor que de alguma forma estava agindo com injustiça contra ela. As viúvas naquela época facilmente passavam necessidades, principalmente quando herdavam dívidas de seus maridos. O juiz da cidade que a viúva vivia, Jesus o descreve como sendo um homem contrário a Deus e que também não tinha qualquer respeito pelas pessoas. Essa descrição, sem dúvida, enfatiza que aquele juiz era alguém egoísta e desprezível. Quando Jesus diz que aquele juiz não tinha qualquer reverência para com Deus, isso significa que o juiz iníquo não se preocupava em fazer o que moralmente era correto. Com a informação de que ele não respeitava as pessoas, também concluímos que ele não dava importância para a opinião pública. A viúva procurou diretamente o juiz para que sua causa fosse resolvida. Em casos assim, a viúva passava a ocupar o lugar do marido falecido, tendo então os mesmos direitos de um homem no tribunal. Na parábola, Jesus não indica que o adversário da viúva comparecia regularmente ao tribunal. A viúva, por sua vez, constantemente procurava o juiz pedindo que ele julgasse sua causa. O comportamento do juiz foi completamente condizente ao seu perfil perverso. Durante um tempo, ele se recusou a fazer qualquer coisa a favor da viúva, até que depois de muita insistência ele resolveu sua causa. Ele queria apenas ficar livre daquela importunação. A forma com que o texto descreve a intenção do juiz parece indicar que ele não agiu por bom senso de justiça e muito menos por compaixão. Em sua própria fala, ele declara explicitamente não temer a Deus e nem se importar com os homens. Ele julgou a causa da viúva para não ser mais incomodado. O significado dessa parábola é bem claro. Os filhos de Deus devem orar constantemente, de modo perseverante e sem esmorecer, mesmo que sejam submetidos a uma longa espera. Deus tem 3 respostas para a sua oração, tá? Sim, não e espera. Aqui na parábola, Jesus estabeleceu um contraste entre o juiz iníquo e o justo juiz. Isso fica muito claro quando Jesus chama a atenção para as palavras do juiz em contraste com a seguinte frase: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite,
ainda que tardio para com eles, este ainda que tardio para com eles, está se referindo à condição humana, porque Deus não é tardio. Deus sabe o tempo certo para todas as coisas e Deus cuida dos seus. Ele não é um juiz iníquo. Ele é um juiz que age no tempo certo. Deus está interessado em atender o seu povo depressa, ainda que pareça tardio para com eles. A demora enfrentada pela viúva se deu pelo caráter desleal do juiz iníquo, mas os seguidores de Cristo possuem um juiz imutável e verdadeiro, no qual podem depositar toda a sua confiança e fidelidade. Esse juiz conhece todas as coisas, responde às orações do seu povo no tempo oportuno, de acordo com os seus propósitos eternos. Agora você precisa prestar atenção se a sua oração está em conformidade com a vontade de Deus, porque muitas vezes você está pedindo algo, você pede uma semana, um mês, um ano, e como Deus não responde, você acaba desanimando. Por outro lado, você precisa saber se os seus motivos, quais são os desígnios, as intenções do seu coração, por que é que você está pedindo isso? A viúva não desistiu de suplicar sua causa a um homem ímpio e sem consideração por ninguém. Nós, porém, temos um juiz justo e santo, então nós não podemos desanimar. Todavia, nós temos que saber orar pelos motivos corretos. Possivelmente, provavelmente, aqui, o pedido dessa viúva era legítimo e aceitável, por isso que ela importunava tanto o juiz. Então eu quero dizer para você, se você tem uma causa que você colocou nas mãos de Deus, deixe Deus trabalhar, espere pelo agir de Deus. Você coloca a causa hoje nas mãos de Deus e amanhã você volta e diz, Senhor, deixa que eu resolvo. Assim você não terá êxito. Então, espera pacientemente pelo Senhor, que Ele se inclinará para você e ouvirá o seu clamor. E no tempo oportuno, Ele te responderá. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E outra coisa, preste bem atenção nisto. Os sonhos de Deus são maiores do que os teus. De repente você está pedindo algo e Deus quer te dar algo ainda maior. Só que Ele quer fazê-lo em seu próprio tempo. Então, se eu puder te dizer uma única palavra, eu digo, não desista. Deus te abençoe, tenha uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus permitir de vivermos.